Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Desta vez estamos com um jogo indie chamado Ender Magnolia. Ele é a continuação de um jogo que foi lançado anteriormente, que foi o Ender Lilies. E eu já fiz o vídeo do Ender Lilies aqui no canal, né? E gostei bastante do jogo. Mas depois de eu ter jogado o Ender Magnolia, eu vi que eles conseguiram avançar bastante, né, na jogabilidade, nos gráficos. É, é, Realmente esse segundo título é bem melhor do que o primeiro. Bom, eu vou jogar um pouquinho aqui até o primeiro inimigo. Eu já cheguei no final desse jogo, né? Acabou tomando algumas semanas minhas e acho que foi um desafio interessante. Aqui está meu jogo, né? No capítulo 15, nível 67. Vou começar aqui, vai até ser interessante lembrar como é que era o início do jogo. E vamos ver um pouco da história, um pouco do jogo em si. E aqui novo jogo. Ok. E aí fala do homúnculo, né? Que é um dos tipos de personagem que aparece muito nesse jogo. E ele tem cutscenes interessantes, né? Bem animadas. Tiveram um capricho especial, né, com relação a essa versão. A impressão é que a personagem que você joga não é a Lily do primeiro jogo, né? E meio que ela vai ela aparece nesse jogo um pouco mais adiante. Eu acho que tem um requinte, né, com relação aos cenários, com relação até aos personagens mesmos. E como muitos jogos, né, o personagem principal, né, que ela começa meio que acordando, meio que do nada. E aí tem a questão do cenário, né, que é bem bacana. Tem a questão desses efeitos de fumaça. E aqui inicialmente, né, a gente vai... o número de homúnculos descartados, mais de 1400, sintonização de transposição satisfatória. E aí o jogo tem muito dessas pistas, que era um negócio que tinha também no primeiro jogo. Aqui, né, a gente consegue pular uma vez só, engraçado. E a gente está se movendo. E ainda sem arma nenhuma, como no primeiro jogo também. E aí o jogo inicialmente vai te mostrando como é que você vai jogando. E aí tem a regeneração de barreira, que você pode... que é basicamente você poder encher energia, né? Funciona como no jogo anterior também. Aí você aperta o LB e ela faz isso, né? E enche o restante. A barra ainda é bem pequena, né? A barra de energia. E a gente tá no início do jogo, tá no level 1 também, estamos sem arma. Aí aparece o inimigo. E aí, vamos voltar rapidamente. Será que tem alguma coisa aqui que vai ajudar a gente? Ou será que eu posso passar por ele? Ela dá uma rolada. Isso, vamos seguir adiante. E aqui o centro de pesquisas. E aqui a gente tem como descer. Quer colocar para baixo e apertar o pulo. Vamos ir por aqui. Ó, aí eu posso ou ir por aqui ou ir por aqui. Vamos tentar por aqui, ó. Tem uma porta aqui. Não dá pra seguir por aqui. Aí tem essas coisas aqui que é importante a gente esquivar, né?
com o RT. O RT é um botão muito importante. Aí aqui ele mostra, né, como é que você... Se eu segurar o corro, né? Ah, tá vendo? E vamos lá, correr. Aí eu consigo dar um pulo um pouco maior. Opa! Escorregar por aqui. Aqui tem as barreiras que eu não consigo passar porque eu ainda tô sem arma. E aqui eu vou encontrar, né? Acho que uma das personagens que me segue ao longo do jogo, que é um múnculo ou múnculo, isso. E aí tá perguntando se tá sem poder mágico, né? E parece que ela foi atingida por uma espada, né? Alguma coisa pontiaguda. E aí meio que ela ajuda, né? Com um pouco da magia. E ela meio que tira a própria espada do peito, né? E consegue se levantar. Mas ela coloca uma condição. Então vamos lá. Aí anula, né? E aí é um homúnculo de combate misterioso, descartado nas ruínas. Sua aparência difere dos homúnculos operários do setor inferior, tem uma aura nobre e emana ancestralidade. O jogo gosta muito dos textos, né? Se você tiver paciência, vai ser bem interessante. Tem uma história bem densa. E aí ela aparece, né? Como no Ender Lilies, né? Que o combatente ele aparece quando você aciona o comando, né? Seu personagem meio que não faz muita coisa, né? Ele até faz os gestos que o combatente faz, mas quem bate é o combatente mesmo. No caso aqui os homúnculos, né? Por enquanto só tô pulando uma vez, engraçado. Eu devo pegar isso daqui, esse tipo de coisa mais pra frente. Vamos seguir aqui. É um lugar para descansar. Isso é um ponto, né, de salvamento. E aí ele mostra um pouco das mecânicas, né? Retrospectiva das cenas, conjunto de habilidades, aqui são as lembranças. Aqui tem a apresentação do jogo, né, que é o prólogo. E aqui, né, mostra que tem a carrasca, que é o único comando que eu ainda tenho. E eu acho que eu tenho como reforçar essas habilidades? Ainda não. Ah, eu tenho outras aqui que ainda não estão disponíveis. E eu ainda não posso reforçar elas. Vamos lá. E aqui tem um elevador. Deixa eu ver se tem coisa pra cá antes de eu subir. Aí tem como ver o mapa também. Ah, ele ainda não está disponível. Ah, não, tá sim. Aqui. Esse mapa é um pouco melhor do que o jogo anterior. Ele mostra a geometria dos espaços, né? E também é mais fácil para você poder dar o zoom, né? Eu achei que eles deram uma melhorada bastante na interface. O jogo é muito melhor do que o primeiro. Apesar do primeiro ser um jogo interessantíssimo, né? Eu acho que eles conseguem dar uma melhorada boa nesse. Ele é mais divertido para jogar, mais fácil também, né? Assim, não é que seja mais fácil, mas ele te dá mais recursos para você poder conseguir avançar. Vamos lá, vamos avançar.
Deixa eu ver. Eu acho que eu vou tentar subir. Vamos ver. Será que eu consigo? Consigo. Aqui tem uma porta. Gente. Que bobagem. Eu tinha que ter rolado primeiro. Ó. Uma coisa também que melhoraram é que quando você tá junto com o inimigo, ele não te atinge. Ele só te atinge quando ele realmente faz um ataque, né? Mas o priori, ó, quando você tá passando por ele, ele não te atinge. No outro jogo, se você encostasse no inimigo, já tomava o dano. E aí você meio que, nesse jogo aqui, você se preocupa mais com o ataque dos inimigos do que efetivamente com ele. Né? Você pode passar por ele, você tem que preocupar mais com os ataques, né? Isso eu tô falando porque eu joguei o jogo anterior há pouco tempo, né? Tipo assim, eu terminei de virar esse e comecei a jogar o anterior, porque o anterior eu ainda não virei. Eu acho ele um jogo que chega num determinado momento, ele começa a ficar mais difícil para você avançar nele. Vamos parar aqui. Ok. Será que vai vir inimigo aqui? Acho que vai vir. O primeiro inimigo. E aí o jogo mostra pra você a barra de atordoamento do inimigo, né? E aí meio que é importante você chegar nessa barra. E esse é um jogo de padrões, né? Você observar o que o inimigo faz. Esqueci que ele faz isso. Oi, gente. Tô tomando aqui. Vamos lá. Oi. Vamos lá, rapaz. Isso. Isso. Oi. Vamos ver o que ele vai fazer. Dá um Shoryuken. Esse inimigo é bem fácil. Gente. Tô jogando de qualquer jeito. Aí ele geralmente quando chega na metade, os inimigos têm... rapaz, que isso? É um Shoryuken de fogo. Subiu. Espera ele cair, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Agora ele morreu, né? Conseguiu. E aí cai a máscara. É interessante essas cutscenes. Por favor, não me deixe. E meio que ela dá uma ajuda. E é interessante que diferente do outro jogo que a Lily absorvia a escuridão, né? Nesse jogo ela não faz isso. Eu só acho que as cutscenes desse jogo, elas são muito sobre os personagens que você vence, né? Os inimigos que você vence, fala um pouco da historinha deles. Ela não contribui muito para você entender o quadro geral das coisas. São interessantes, são bem animadas, mas eu acho que seria interessante ter mais do que os documentos, mais uma coisa que pudesse ligar mais os pontos da história. E eu acho que dá para fazer isso você lendo os documentos, se você prestar mais atenção, mas se você jogar de maneira mais... vamos dizer assim, mais... menos preocupada, né? Você acaba tendo mais dificuldade para entender o contexto total da história.
Mas mesmo assim ainda dá pra jogar, o jogo é bem divertido, né? Desafiador. E aí o Lito, ele durante até mais da metade do jogo é um dos personagens que ajuda bastante a gente. E aí ele tem uma habilidade de recarga, né? Nesse jogo tem a habilidade que é de acionar, né? De acionar, tem uma de recarga que você precisa esperar para poder acionar de novo, e tem a automática que você, quando você aperta, ele fica fazendo direto. Diferente do outro jogo, né? Não, tipo assim, era meio que todas as habilidades são infinitas, né? No outro jogo você tinha um certo número de vezes que você podia acionar. Aí tem um item ali. Deixa eu ver aqui. Aí ele te dá uma chave para você poder acionar o centro de pesquisa, né? Deixa eu ver, acho que eu vou tentar chegar no próximo inimigo. Vamos tentar jogar um pouquinho mais. Aí vamos entrar aqui. Aí só aqui, né, você tem a possibilidade de mexer na quantidade, no conjunto de habilidades. E aí eu, por exemplo, eu posso colocar o Lito para ficar no Y, no botão Y, que eu geralmente gosto mais. E ainda tenho dois botões para poder utilizar com as habilidades que vão vir. Aí tem as lembranças, né? Que aí tem essa lembrança adicional. E outros... Deixa eu ver. Você tem os uniformes que vão ficando disponíveis ao longo do jogo, que você pode comprar. E dá para você mexer a dificuldade, dá para você mexer meio que o jogo da maneira que você quiser que o jogo seja. Eu não mexi em nada, mas você pode deixar ele ou mais difícil ou ele mais fácil, né? Então é bom porque o jogo meio que se adequa à sua... Aí tem as revanches, né? Por exemplo, eu posso desafiar ele novamente e ganhar fragmentos. Beleza. Aí vamos sair. Vamos ver se eu consigo avançar um pouco mais. Aí eu tenho essa portinha aqui para entrar, mas aí eu tenho já a chave. Aí tá no meu inventário. Ali, tá vendo? Aí que ele mostra as ações e a formação de combate, que são os personagens que você tem. Aqui tem uma coisa que é bem legal, que são as relíquias, que tinha também no outro jogo. E nesse jogo tem uma coisa que não tinha no outro, que são os equipamentos. Que são escudos, braceletes e apoios, que ajuda muito, né? E à medida que o jogo vai se tornando mais complexo, né? Você tem como melhorar eles, né? Eu acho que fizeram uma série de inclusões que foi muito boa. Bom, vamos seguir. Ah, tá. Ainda não consigo pular duas vezes. Eu peguei aquele item que tava lá no canto. Peguei, acho que peguei, né? Deixa eu ver. Eu acho que eu peguei. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei. Tô ficando maluco. E os cenários são lindíssimos, gente. Não... Eles têm um capricho. No primeiro jogo já era muito bonito os cenários, né? Mas eu acho que nesse eles deram uma caprichada adicional, sabe? Aí o LT geralmente é pra destrancar as coisas, né? É mais um item aqui. Pegar itens também. Aí, por exemplo, eu passei aqui rapidamente o registro, mas tem como a gente ver aqui. Deixa eu ver. Relíquias, inventário, mensagens. Aí, ó, registro do homúnculos. E aí dá pra gente ver de novo, ó. Seres artificiais, né? E tem tutoriais também, né? Que aí ele vai mostrando o que você pode fazer. À medida que você vai avançando, ele mostra o tutorial rapidinho, mas sempre fica disponível para você ver de novo. Legal jogar o início do jogo depois que você ter virado, né? Aí já tem esses dois personagens. E o jogo fica muito nessa coisa do esquecimento e de você lembrar as coisas, né?
Ninguém lembra de nada e à medida que as coisas vão acontecendo, as pessoas, ela e os demais personagens vão lembrando das coisas. Todo mundo acabou tendo uma amnésia assim muito cabulosa. Vamos seguir por aqui. Aí a gente tá aqui na via interior. A gente não consegue destrancar, porque esse é um portão que depende de uma chave que a gente ainda não conseguiu. E aí, gente, ó, tá vendo? Que coisa mais bonita. Tá vendo? Os planos, as cores, o jeito como destaca os personagens principais, né? Sabe? Essa musiquinha que toca aí é a música que mais me relaciona com esse jogo, sabe? Eu gostei muito dele. Acho que, tipo assim, se vier um próximo jogo desse, vou estar bem mais animado para poder comprar no lançamento. Esse daqui eu meio que deixei até ele chegar a um preço bom. Mas talvez no próximo eu faça um esforço para comprar assim que ele saia. E esse jogo tem umas musiquinhas cantadas, né? Vamos lá. Seguir um pouco adiante. Esse cara é bom por conta disso, porque ele dá um soco bem forte. Ah, ainda não tô conseguindo dar 2 pulos. Eu sinto falta porque ainda não consegui a habilidade, é engraçado, né? Vamos lá. Deixa eu... Ok. Vamos avançando. E a gente chega aqui no pequeno acampamento e encontra uma personagem que a gente vai ver muitas vezes no jogo. Que eu tinha visto uma homúnculo assim, parece ser o tempo da minha vovó. E você, quem é? A Rubin, engenheira arcana aprendiz, na cidade que fica logo adiante. E aí a Rubin, ela meio que fica zanzando pelo jogo, procurando coisas. E você encontra ela em diversos momentos, né, em lugares assim que... são lugares assim mega perigosos e ela tá lá. Não sei como é que ela consegue chegar lá. A gente dá um dobrado, é difícil saber para poder chegar num determinado lugar, ela já tá lá. E aí é meio que uma exploradora, né, desses artefatos. Ela acaba te reconhecendo como um sintonizador, né? Interessante. E ela fala do homúnculo alado. Esse é bem importante. Vamos ver se vai ser o próximo que a gente vai enfrentar. E ela é bem humorada, é legal quando a gente encontra ela no jogo. E aqui é meio que uma oficininha, né? Você consegue dar melhoramentos para as coisas. Ah, ganhei o pulo aéreo. Ah, ganhei também a esquiva. Ó. No jogo anterior isso demora um pouco a acontecer. Já aqui já fica bem... E tanto a esquiva quanto o pulo aéreo... Porque ela dava uma roladinha, mas agora ó, a gente consegue fazer a esquiva no ar e consegue dar os 2 pulos. Isso é muito importante para o jogo. Aí tem um descanso, né? Aí tem como a gente mudar o traje, vamos aqui em outros. Isso, ó, tá vendo? Tem um manto azul. Só que eu preciso de 6... não, posso já usar ele. Já tá equipado. Aí tem os outros mantos que você consegue, mas você tem que conseguir fragmentos. Eu ainda só tenho 1100, né? Tem uma roupa dela toda branca, bonita. Vamos lá, vamos seguir adiante. Deixa eu ver.
E aí ele vai mostrando, né, pra gente como é que faz as coisas. Tem uns personagens no meio do jogo que você encontra, que eles simplesmente falam quando você passa por eles. E a música só vai crescendo, né? Ah, tá. Pula, 2 pulos no alto. Ah, eu tinha que dar esquiva no ar pra terminar, ó. Tá vendo? Então já ganhei um pouco mais de velocidade. Vamos lá. Eu já tô muito calejado desse jogo, né? Joguei muitas horas. Então já sei como é que... Já sei o tempo dos inimigos, né? Esses são inimigos do início do jogo também. Tem outros bem mais difíceis. É legal que esse jogo tem... Deixa eu ver se eu consigo subir e pegar aquilo lá. Vamos ver. Isso. Acho que consigo, gente. Deixa eu ver se consigo. Consigo, ó. Fácil. E aí esse fragmento de amuleto já vai aumentando um pouquinho minha energia. Né? Aí, tá vendo o fundo azul? Quando o fundo tá totalmente azul é porque essa parte aqui eu já consegui todos os itens. No mapa isso mostra também, ó, tá vendo? Vamos dar um zoom out, ó. Aqui nessa parte onde eu tô, que é onde é esse negocinho aqui, eu já consegui tudo. Já aqui tá faltando coisa e tem os outros pontos também que ainda faltam. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos seguir adiante. Gente, a música desse jogo brilha muito. Ah, não é inimigo não. É permissão concedida para atravessar a cidade baixa, lar dos humanos no setor inferior. Então o jogo tem essa vibe cyberpunk, né? Meio mundo acabou, né? Tá tudo bem com aquele cachorro? E o cachorro parece que tá dodói, né? Aí você chega nesse ferreiro aqui. E aí o Gordon é um personagem que te ajuda muito, porque ele meio que é um engenheiro arcano da cidade. E ele vai te ajudar a fazer melhoramentos, tanto nos equipamentos quanto nas relíquias. Ah não, nos equipamentos. Nas relíquias depois que a gente consegue fazer melhoramento. E aí eles começam a conversar sobre esse homúnculo alado, que é um personagem que eu uso ele daqui até o final do jogo. Ele é muito importante, porque ele me permite ter ataques de média distância. Aí às vezes é importante você não estar colado com os inimigos, porque... E meio que você ficar colado com eles no momento bom, né? Aí ele fala que teve rumores. Ele aconselhou, não chega perto não. E aí tem a bússola pelo homúnculo alado. Ah, tá. Por enquanto a oficina ainda não está aberta. E aí ela faz carinho no cachorro. A gente ainda não tem como utilizá-lo por enquanto. Depois ele vai ser um amigo da gente para poder avançar pelo jogo. Será que a Ruby e o Jovem vão voltar algum dia? E tem esse menininho aqui. E aí fala da irmãzinha. E aí o jogo vai te jogando algumas questões que vão sendo resolvidas ao longo do jogo. É bom você quebrar essas coisas, porque você consegue avançar no jogo. E aí também surgem esses itens que aparecem. Aqui não dá para avançar, então a gente tem que seguir adiante. Ele é um Metroidvania clássico, né? E você precisa ir avançando, conseguindo os itens para poder avançar. Tem uma senhora aqui, vamos falar com ela rapidamente. Ela te dá a opção aqui de você descansar no sofá.
E é interessante você poder conversar com os companheiros. Aí tá vendo a importância dos nomes. Aí você aperta Y e tem uma cutscenezinha de você conversando com os companheiros. Aí ele fala um pouco da história deles, né? Então você sabe mais um pouco da lore do jogo, né? Através disso. E acho bem legal. Eu acho que isso não tinha no jogo anterior. E eu acho que é um negócio legal pra quem quer se aprofundar no jogo. Eu tô até pensando em voltar nele pra tentar chegar aos 100%, sabe? Eu acho que ele é um jogo bem gostosinho de se jogar, então... Mas eu voltei pro anterior pra ver se consigo virar. Acho que eu vou fazer isso depois que eu virar o anterior. O Ender Lilies, né? Aí tem as pistas. Parceiro novo. Aí é uma carta da Ruby. Aí tem outro rapaz aqui, um senhor, né, na verdade. Aí agora a gente vai enfrentar uma parte do jogo. Tem que ter bastante cuidado. Ó, tá vendo? Ele começa a colocar uns inimigos de que fazem ataque de perto, né? O jogo, como o jogo anterior, você tem bifurcações, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí quando a gente entra aqui no mapa, ele abre um outro local. Vamos tentar explorar aqui para ver o que vai dar. Gente. Tem que ficar mais atento. Jogando de qualquer jeito, né? E aí tem os materiais, que é importante para a gente poder fazer melhoramento nos equipamentos. Para lá não dá para continuar. Vamos ver se eu consigo por aqui. Vamos tentar começar sempre com suco. Aqui também não dá. Ó, gente, eu não consigo avançar aqui, infelizmente. Ok, vamos voltar e seguir adiante. Às vezes é bom, né, você bater inimigos por debaixo da plataforma. Esse cara é um pouquinho chato. Oi, gente! Caraca! Saiu metendo a faca. Ele é meio chato porque ele fica virando o tempo todo. Ok, vou pra cima. Vamos subir pra ver o que vai dar. O jogo nessa fase não te deixa muito pra você ir pra muito lugar não. Então é meio que o fato dele ter essa estrutura e muitas portas, você ter poucos itens ainda. Tá vendo? Eu andei por dentro dele e não... Opa, um item. E não me esbarrou. E eu acho isso uma melhoria com relação ao jogo anterior, porque no jogo anterior não dá pra fazer isso. Se você anda por dentro do inimigo, você esbarra nele. Ele realmente é um elemento físico. E eu acho que eles... Opa, caí. Vamos tentar subir lá. Vamos lá, aqui. Será que eu consigo? Não, acho que não dá. Será que dá? Eu acho que deve dar. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, não dá. Será que eu correndo consigo? Eu acho que eu consigo, vamos ver. Eu acho que deve dar. Ah, consegui, gente. Aí tem essas coisas escondidas, né?
E aí, quer dizer, aqui já ficou azul, né? Vamos lá. Muito bom. Ah, cheguei numa sala. Preciso de um gole. Ok. Tem um item aqui. Estamos recebendo informações de número cada vez de homúnculos tem transformado em mutantes. Ah, gente. E aí tem um círculo de sintonizadores de Frost. Nesse jogo tem outros, né? Sintonizadores. Você vai encontrando aí pelo jogo. E aí meio que vai contando a história do jogo também. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui não tem. Tem também tem um inimigo que você mata que te permite escalar, mas é um pouco mais adiante. Aqui nesse jogo eu já consigo nadar logo de início. Não, consigo nadar de início? Deixa eu ver. Ok. Oi. Eu gosto que quando ele dá esse toco e fica tipo um negócio queimando, né? E atacando o inimigo. Perdi energia, mas tudo bem. Ainda tá bom, gente. Tá tranquilo. Aí aqui tem uma fase. Ai, gente. Vamos encher de novo. Vamos entrar aqui. E ver... Aqui eu ainda não cheguei. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Aqui tem uma porta. O que eu preciso para abrir essas portas tem tipo uma alavanca. Gente. Ok, vamos lá. Bom de ficar aqui embaixo dele. Que ele não consegue te pegar. Deixa eu ver aqui. Ok. Pra cá. Vamos ver se eu consigo seguir por aqui. Ok, vamos lá. Deu pra chegar aqui. É um circuito, aquele homunculado está por perto, ok. Aqui tem um sofá, vou sentar nele. Que é bom que vai encher minha energia. Os inimigos também voltam quando você... Aqui eu tenho como abrir a porta. E eu acho que pra cá é o inimigo, vamos ver. É ele mesmo. E acho que ele é um pouco chato, gente. Vou vencer ele aqui, mas vai demorar um pouquinho para poder lembrar como é que vence ele. Vamos colar que a Rompe mencionou. Esse é bem importante, porque ele ajuda muito a gente no jogo. E aí tem que... O canto tá bem tranquilo, né, gente? Oh, me pegou. E aí, né, você vence a primeira fase dele. E aí o bicho fica grande. Eu nem lembro como é que é pra vencer ele agora. Ô, gente. Vamos lá. Ih.
Aí. Ui. Ô, gente, que isso? Ah, gente, nem fácil. Meio que. Quando eu enfrentei ele pela primeira vez, eu sofri muito. Mas agora que eu já virei o jogo, as coisas estão. O tempo das coisas ficaram bem mais tranquilas. Esse jogo é bem gostosinho, né? Não, gente? Muito, muito bom. Aí você sintoniza. E ele volta à forma original dele, né? Tem a cutscenezinha pra contar a historinha dele. É interessante os dois terem essa. A Ruben e ele terem essa história compartilhada, né? E aí, meio que à medida que você vai vencendo os inimigos, ele vai dando ganchos para outras áreas que você precisa avançar. Que são as áreas do jogo que realmente dá para você avançar, né? E aí, essa habilidade de repetição é muito importante. Por quê? Vamos voltar lá pra. E aí eu tô vendo, ó, conversa com o Gordon, que é o ferreiro, né? Aí vamos sentar aqui e equipar essa habilidade no B. Aí eu coloco no B. No início, ela é bem fraquinha. Aí, ó, tá vendo? Mas tem uma distância, uma média distância que te permite você não estar colado com o inimigo. E você, mesmo assim, você conseguir bater. E aí, quando o inimigo estiver perto, você usa as habilidades de melee, né? Bom, pessoal, deixa eu ver se eu consigo voltar lá no Gordon rapidamente. Uma coisa que eu aprendi mais pra metade do jogo é que dá pra você... Ó, por exemplo, eu tô aqui, certo? Eu não preciso voltar esse caminho todo até o Gordon que tá aqui, tá vendo? Eu simplesmente posso vir até aqui. Ah, ainda não tá disponível. Ah, ok. Ainda não tá disponível. Por isso que eu só fui entender da metade do jogo pra cá. Porque o jogo no início não te dá essa opção. Vamos tentar ver aqui. Ah, mas é rápido. É só voltar um pouquinho. Vamos voltar até o Gordon, aí eu termino o vídeo. Só pra ver o que ele vai falar. Ok, vamos lá. E é legal que o jogo vai te indicando, né? Pra onde você tem que ir. Vamos lá. Tentando ir agora de uma forma um pouquinho mais rápida. Sem ficar quebrando muita cabeça com os inimigos. É bom você matar porque eles vão te dando mais experiência, né? E você vai aumentando o seu nível. Chegando aqui no Gordon, tem uma pequena conversinha, né?
Aí o guardão te dá uma chave para você avançar o setor inferior. E ela abre, né? As regiões perigosas, minas, torre acorrentada. São aí te dá mais locais para você explorar o jogo. E aí ele fala do meu amigo Ati, que é o cachorro. Que aí ele pode começar a te ajudar. Vamos ver se a gente já começa a usar ele. Ele se levanta, né? E aí ele começa a fazer parte. E aí tem como... Ah, a viagem rápida agora tá disponível. Ok. Aí eu consigo já ir de um ponto pro outro com mais facilidade. Aí o ateliê fica disponível também. Aqui. Aí, por exemplo, tem como comprar o tubo mágico, que permite eu colocar mais relíquias, ou um bracelete rudimentar, ou um bracelete antigo, né? Você no jogo vai achando um bracelete, mas no início vale a pena você comprar porque ele te dá mais elementos de própria configuração, né, dos seus atributos, né? Melhora os seus atributos. Aí tem os escudos que eu ainda não encontrei nenhum, tem esses 2 braceletes que eu posso comprar, tem os apoios que eu ainda não achei nenhum, tem relíquias que eu ainda não achei nenhuma, um tubo mágico e materiais. Bom, gente, eu vou dar uma paradinha aqui, né, porque o jogo é bem extenso, acho que eu levei, sei lá, umas 40 horas para poder virar o jogo. Eu sou meio lerdo, né, e tipo assim, não vou virar o jogo de novo aqui. Mas eu recomendo muito, 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 muito mesmo vocês poderem jogar esse joguinho, né? Ele tá disponível na Steam, eu não sei se ele tá disponível para Xbox ou PlayStation, deve estar. Aí vocês dão uma procurada aí também, né? Porque mas na Steam ele tá um preço até honesto e na promoção fica mais honesto ainda. Eu acho que eu comprei ele por uns R$40. Tem também a opção do caiu do caminhão, né? Mas geralmente para jogo indie eu evito fazer isso, né? Porque dá um apoio para quem desenvolveu, né? E é bom. Mas se você tá com a grana curta, né? O caiu do caminhão também é uma opção, né? É um jogão, acho que vale bastante a pena todo mundo jogar, né? Independente do jeito que venha a jogar. E eu tô aguardando, né, o próximo jogo dessa franquia. Espero que tenha vendido bastante, né, e que os desenvolvedores estejam já trabalhando no próximo jogo, né. Eu tô jogando o primeiro, tô sofrendo a beça porque realmente a melhoria de qualidade de vida do primeiro para esse foi bastante, mas o primeiro foi o jogo que chamou bastante atenção e que as pessoas gostaram, né? Então, se tem esse segundo jogo é porque o primeiro foi muito exitoso em fazer diversas coisas. Sei que ele não é tão polido e não tem tantos recursos quanto esse segundo, mas é um bom jogo também, né? E eu tô voltando nele para justamente chegar no final e poder ter esses 2 jogos já finalizados para eu estar mais preparado para um possível terceiro jogo, né? Que eu espero que venha. Bom, pessoal, tô enrolando aqui. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Um abraço para vocês e espero que vocês fiquem bem.